Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estamos aqui continuando aí a trajetória da nossa viagem, que começou há 2 dias atrás. E aquela parte do cacique nos mostrando ali um pouco da cultura, falando, né? Agora ele está mostrando realmente aqui como é. Ele está lá na frente, pessoal, puxando a fila, aí vai todos os professores aí atrás. E ali um boi muito bonito, plantio de batata, de milho, de muita coisa aqui, banana. Aqui plantio de coentro, pessoal, ó, coisa mais linda aqui, ó. E aqui passa um rio, como eu disse, plantio de batata, algumas batatas já colhidas aqui. Aqui o rio, a famosa pinguela, né? Uns chamam isso de pinguela, travessia. Cada lugar tem um nome, né? São nada mais nada menos do que 3 coqueiros para atravessar o rio aí. Bora lá, vai eu atravessar aqui. Opa! Consegui passar. Cavalinho aí se alimentando. Outro plantio de coentro aqui. E aí vai a trilha aí. E vamos lá na frente, eu volto com vocês. E aqui do alto, pessoal, dá pra ver como é bonito os plantios e as coisas dos indígenas, né? Aí, ó, aqui que eles vivem, lutando pela sobrevivência. Lá embaixo, vai passando ali, ó, um ônibus escolar, vendo ali? Um ônibus escolar passando lá embaixo. Chegando aqui, pessoal, no espaço indígena Potiguaracatu. Nesse momento o cacique está aí pintando as crianças. Aqui ela tem a tinta. Se eu fizer assim, ó, já liberou a tinta. Eu faço primeiro nele? Vamos olhar aqui os maracás, coisa aqui. Não mexa mais não, não mexa mais. Eu até fiquei de longe. Os artesanatos feitos por eles aí, ó. Artesanatos feitos pelos indígenas. Mas é o que? E aí, Não é sintética? Aqui mais artesanatos aí. Pode ficar todo mundo botando na boca não, pra não... Aqui os espaço. Acho que é onde fazem as refeições. Churrasqueirazinha ali, Meu Jesus lá. Bora, Jana. Agora o desafio ainda é maior. chique no outro aqui. acontece, né? Aí tem umas redes aqui, já gostei. Heloísa já se motivou a passar, viu aí, Rede? Vou ver todo mundo, eu vou deixar pra passar depois. Fica aí. A hora do perigo. Pelo menos não se afoga, é ótimo. Você faz se melar. Olha, misericórdia. Lugar muito chique, muito tranquilo. É de uma paz total aqui, gente, ó. Um rio muito bom. Muito chique aqui, muito tranquilo.
E aqui o cacique vai falar mais alguma coisa. Pessoal, fiquem à vontade, sente. Esse momento aqui, a gente vai bater um papo agora, deixar vocês perguntarem, né? Tirar as dúvidas, tá certo? Pra gente poder aí entender melhor essa questão da causa, da luta do povo. Obrigado. Aqui continuar existindo nesse espaço tradicionalmente ocupado. Eu queria deixar vocês agora à vontade para vocês perguntarem, né, tirar dúvida com relação, inclusive à área que vocês, né, atuam. Aí podem ficar à vontade, se eu puder responder, eu vou me esforçar. Eu queria saber como é que vocês lidam com a religião, se existe também a representatividade cristã dentro da tribo de vocês. Pronto. O cristianismo, eu até previamente, né, falei ali a forma que eles chegaram aqui, né, que foi esse um contato que não foi bom para os povos indígenas, porque chegou tentando modificar toda a nossa forma de fazer, de crer em Deus, que no caso nós chamamos o Grande Espírito, né, Tupã. Nós temos uma forma de cultuar através dos encantados e os povos indígenas percebem a presença de Deus aqui. Deus é a Mãe Terra, né? A Mãe Terra para a gente aqui é Deus. E quando o cristianismo, principalmente nas missões e nos aldeamentos, quis nos falar ou quem não falou, né? Obrigou a gente a acreditar que tinha que crer, né? No cristianismo ali, como Jesus, como, né, o principal guia para se levar aos céus, né? Aos céus, ou se não seguisse, ia para o inferno, que essa palavra nem existe na nossa língua, esse inferno. E para a gente não, para a gente, essa forma de ir ao céu é você cuidar da Mãe Terra, você vai permanecer no céu, né? Você está no céu, então você tem que cuidar para permanecer nele. Então cuidar das águas, cuidar da floresta, respeitar, né, o seu coletivo, o seu grupo coletivo, isso é a forma mais legítima que os povos indígenas têm de cultuar. Então a gente canta e dança para agradecer a Deus para permanecer fazendo isso. Usa alguns elementos como tambor, como maraca, isso a gente faz ainda na lua cheia. Continua fazendo, apesar de ter sido tirado em algum momento do nosso povo, a gente recuperou e continuou fazendo assim. Hoje, dentro da aldeia, além de ter, né, esse momento do Toré de Lua Cheia, tem igrejas evangélicas, são cristãos evangélicos, que principalmente a Assembleia de Deus está aqui na igreja. A gente não fez nenhuma frente para que eles entrassem, né, e pudessem pregar o cristianismo. O catolicismo chegou primeiro, ele já vem, né, de séculos, né, já vem de séculos, e claro, chegou aqui mais forte na década de 70. E foi o primeiro prédio de alvenaria que a aldeia viu, foi uma capela católica. É aquela lá, exatamente. O primeiro prédio de alvenaria que tivemos aqui. Então eles têm, mesmo assim, quem é católico vai no Toré. Toré. Agora há uma resistência com quem é evangélico. Quem é evangélico, geralmente quando se converte a uma igreja cristã evangélica, gradativamente para de participar do Toré. E isso já nos preocupa. Porque está vendo aí, já se percebe claramente uma doutrinação, né, para evitar que ele continue praticando a cultura do seu povo. Ou seja, isso. Então a gente já, eu tenho ficado muito atento a isso, já tive alguns problemas com relação a isso, porque a gente percebe isso primeiro na criança que vai na escola indígena, que estuda lá. Aquela criança, ela participa com os professores das rodas de toré que tem na escola, que é comum, as rodas de toré na escola. Quando os pais se tornam cristão evangélico, aquela criança começa a negar o toré na escola. Mas não porque ela não queira, às vezes até chora. E o professor vai lá e pergunta: o que foi que aconteceu? Eu queria dançar toré, minha mamãe disse: se eu dançar eu vou levar uma surra. Mas por quê? Porque dançar toré não é coisa de Deus. Entende aí? Então aí já é uma preocupação grande nossa, porque se a gente não tem a intolerância de proibir que a igreja faça, né, pregue o cristianismo na aldeia, que os indígenas tenham o livre-arbítrio, que isso é importantíssimo, o livre-arbítrio, né? Quando se cessou o livre-arbítrio, a gente sabe o que aconteceu, a ditadura. Então a gente não prega cessar o direito de você escolher, de você ser o que quiser, cultuar, né, como quiser. Isso é importante, mas a gente fica atento ao direito quando ele é cessado nosso. Quando a igreja ela começa a doutrinar contra os seus princípios, os princípios do nosso povo.
E já, inclusive já sentei com líderes religiosos aqui e tive que ser claro com ele, olha, se ficar, como é que eu diria, ficar evidente e provado que está se fazendo uma pregação, que está se fazendo uma doutrinação contra o nosso povo, contra a nossa forma de falar com Deus, contra a nossa forma de cultura milenar, a gente vai entrar no Ministério Público Federal. E você sabe o que é que veio, né? Retaliação. Sofri uma retaliação grande por motivo disso. Primeira coisa que o demônio mandou alguém para perseguir a igreja. É a primeira coisa que a gente recebe, viu? E muita gente começa a concordar. E isso não foi fácil. Até que você diga que, olha, não, a gente está pedindo esse direito de equidade. Essa igualdade, ela é importante. Respeite, né, a nossa forma de ser, que a gente tem respeitado a sua sempre. Então, se você pode ficar aqui livremente, porque estando aqui agora você está fazendo campanha contra a nossa forma de ser e de viver. Né? Inclusive, doutrinando o outro a abandonar essa cultura milenar. Isso já foi feito há séculos, né? Já vem sendo feito e hoje a gente não vai tolerar, que a lei diz que não pode ser feito, não pode fazer assim. Inclusive, é um grupo, né, que vem de fora. Daí a importância das escolas indígenas serem ocupadas por pessoas da comunidade, né? Elas vão dialogar com as pessoas da comunidade. Exatamente, exatamente. E olha, pessoal, o problema da terra não ser demarcada, viu? A terra sendo demarcada fica muito mais difícil de qualquer ação acontecer dentro da aldeia, porque vai ter que haver uma consulta. Não, você não entra livremente, né? Porque ali tem um território demarcado para aquele povo, para uso exclusivo daquele povo. Mas enquanto não é demarcado, há uma cooptação, há um escambo muito grande ainda e há várias formas deles se infiltrarem e fazer situações que ainda, infelizmente, né, são tentativas de apagamento. Inclusive, por meio da exploração, né, da dificuldade financeira, grupos que foram jogados ainda mais na periferia, então você entra nessa comunidade, você começa a cooptar a gente, usando essa questão econômica social. Desde 2005, a gente está com um processo de demarcação, tramitando, já passou várias etapas, já teve muita, como é que eu diria, muito protesto para que ela fosse, né, concluída, mas não foi concluída ainda. A gente não tem uma terra demarcada, tem o estudo de identificação e delimitação concluído, que essa é a primeira etapa da demarcação, e é feito um estudo de identificação e delimitação. Esse estudo, ele é enviado para a FUNAI, e lá na FUNAI se cria o protocolo para a criação do GT de demarcação. E esse GT de demarcação faz um estudo mais profundo para ter um relatório final. Que esse relatório final é que vai passar pela apreciação do Ministério da Justiça, né, e segue para a homologação da Presidência da República. Aí eu até falei, né, lá no início com vocês. Esses últimos 4 anos, esse processo ele travou, ele não avançou em nada, ele estagnou lá inclusive ele passou algumas etapas aqui no estado, o MPF aqui do estado determinou demarcação imediata do território, a FUNAI recorreu. O próprio órgão indigenista recorreu para não demarcar, entendem? E isso alegando o quê? Alegando coisas básicas, que não tinha como ela fazer, quer dizer, é irrisório, né? Fazer uma coisa dessa, dizer que não tem um corpo técnico, não tem antropólogo, não tinha vários profissionais que precisam compor a equipe multidisciplinar, né? O GT. E a gente chegou até a apresentar antropólogos. Um dessas pessoas foi, hoje ele é diretor-geral aqui do campus Canguaretama, Flávio Ferreira. Ele é antropólogo, inclusive ele cedeu o nome dele para compor o GT. Que, como a FUNAI dizia que não estava concluindo o GT por falta de um antropólogo, a gente apresentou. Quando apresentou, aí eles criaram uma outra desculpa. Quando criaram uma outra desculpa, aí o MPF percebeu e aplicou a multa. Multa diária de R$500 dia, enquanto o GT não fosse construído, né, e começasse o processo demarcatório. O que é que acontece? A multa começou a correr e virou uma bomba. Aí eles recorreram. Isso
órgãos governamentais, né, assim, brigando entre si para não cumprir um papel constitucional. Aí a FUNAI recorreu, recorrendo, ela alegou outras questões para a multa parar, aí parou aonde? O MPF, aí parou no Supremo. Está lá no Supremo agora, está para decisão dos ministros do Supremo, processo de demarcação. E a gente já foi a Brasília, inclusive esse ano, né, a gente chegou aí a Brasília para ver essa questão do GT e esperamos que agora ele saia de lá. O Supremo deu uma determinação e a gente conclua aqui. A terra que está mais avançada para demarcação no Rio Grande do Norte é a Sergipe-Trabanda, a vizinha, aqui em Bahia Formosa. O GT já concluiu todo o estudo, mas também travou. Nos últimos 4 anos ficou travado. Tem alguma terra? No Rio Grande do Norte não. Nenhuma uma demarcação, quer dizer, homologada, né? Nenhuma terra no Rio Grande do Norte é o único estado do Brasil, pessoal, que não tem uma terra homologada. O único do Brasil. Até Piauí, que começou o processo de luta, né? Da emergência étnica, né? Da recuperação da cultura, de exigir demarcação dos seus territórios, teve uma demarcação estadual. O governador lá do Piauí, ele se autodeclarou indígena e disse o que pudesse fazer para ajudar seu povo a permanecer nos seus territórios tradicionalmente ocupados, ia fazer. E ele demarcou uma terra estadualmente. E aí, posso usar a tua fala? Pois não. Só para dialogar com o que começamos a discutir na semana passada, na disciplina né, de educação para a diversidade. Né, não é educação e diversidade, é educação para a diversidade. Vocês estão fazendo uma especialização que prevê educação para a diversidade. Certo? Então é muito importante que vocês saibam o lugar que vocês estão. Né? E na semana passada nós falávamos sobre políticas públicas, falávamos sobre políticas de Estado e políticas de governo. Né? E aí fica muito claro na fala de Cris, né, quando uma política, que é uma política de Estado, porque é sancionada, é lei, ela não é assumida por uma política de governo. Isso contradizendo a própria Constituição. Porque se é política de Estado, independente disso, se tu acha que é certo ou que está errado, você estando à frente do governo, você precisa fazer cumprir. E foi isso que tem, justamente o não cumprimento, né, que tem mobilizado, né, muitos setores dos movimentos sociais e tem mobilizado também muitos setores políticos que estão apoiando ou discordando da institucionalização dessa discussão. Né? Então é só para dialogar com o que a gente estava falando na semana passada. E aí, vou te pedir, Luiz, eu sei que você estava à frente, né, disso aqui no Rio Grande do Norte, para você falar sobre esse movimento do marco temporal, como é que esse movimento... Não estava lá. Se é errado, me perdoe, mas é uma coisa sobre o marco temporal. Sim. Né? Como é que esse movimento do marco temporal, ele tem surgido assim, como um movimento de desestabilização dos movimentos sociais. Eu não sei se você falou sobre isso. Porque começou quando esse movimento do marco temporal? A tese do marco temporal, né, ela foi usada em primeiro momento, pessoal, inclusive na Raposa Serra do Sol, das lutas de demarcação do país mais marcante, né, porque levou 30 anos, né, de luta para demarcar um território indígena. Onde é que fica? Naquela área de Roraima. Roraima, né? Naquela região ali. E ali ela foi usada favoravelmente. Veja bem, foi usada favoravelmente, porque se usou a tese do marco para dizer que eles estavam antes de 88 ali, para garantir a demarcação. Isso em 2003, 2002. Para garantir a demarcação. Foi um tiro no pé do próprio Supremo, porque os advogados anti-indigenistas, antropólogos anti-indigenistas começaram a analisar e falaram, olha, eles disseram que para ter direito à terra tinha que estar nela antes de 88. Então quem não estava antes não pode ter direito à terra. E fundamentaram, criaram, né, reforçaram a tese e começaram a aplicar ela, querer aplicar ela para dizer, você não estava na terra antes de 88, então não tem direito a adquirir a terra. E, claro, é inconstitucional. O Supremo não quis dizer isso, quis dizer que
que eles estavam antes de 88, tinha mais direito ainda, né? Quer dizer, que antes da Constituição ser feita, né, eles já estavam, que é o direito originário. Nenhuma lei se sobrepõe ao direito originário. Então os povos índios têm esse direito originário. Mas eles quiseram usar que se saiu da terra e voltou para ela, não tem mais direito à terra. Foi o exemplo que eu dei para o professor da casa. Eu falei aqui para o pessoal da casa dele. Se alguém ocupa, tira eles da casa à força e depois eles fundamentam na lei, pedem a casa de volta. A lei diz que eles têm direito à casa de volta, mas o outro não, você saiu dela, não tem direito mais não. Eles usam aqui uma questão aqui para ocupar as terras indígenas, o uso capião, né? 5 anos de posse da terra e já tem direito a dizer que a terra é sua. Quantos espaços indígenas, territórios indígenas não passaram por isso e continuam passando? E inclusive a grilagem. Vocês sabem o que é a grilagem, né? Lá no Pará. Não é isso? É muito forte, não é isso? A grilagem. Eles criam documentos que não existiam Que e estão eles lá há mais de conseguem 5 dizer, ó. anos. Direito. E para dizer que o documento é velho, que o documento tem décadas de existência, eles pegam, fogem a data, mas é um documento novo. Eles botam dentro de uma gaveta com grilos. Fica amarelado. Envelhece o documento para dizer que o documento era de tempo. Aí, Por isso que é grilhagem. grilagem. E depois vem.